Quem acorda motivado, olhando para uma pia como essa. Mas a gente tem que fazer o café da manhã das crianças, levar elas para a escola e tocar o barco da melhor maneira que a gente pode fazer. E é por isso, enquanto eu arrumo toda essa bagunça aqui, que eu vou responder uma das perguntas que mais fazem ainda para mim, que é principalmente quem está com um bebê pequeno, que é como é que eu posso fazer para ser um bom pai participativo? Como que eu posso fazer para ajudar na criação dos meus filhos e essa criação ser boa o suficiente? Agora os meninos já foram para a escola, já deixei eles lá, já fiz o café da manhã, não deu para filmar de manhã, estou bem arrumado, porque eu me arrumei bem antes de levar os meninos para a escola. E a primeira coisa sobre paternidade participativa é que não existe essa ideia de ajudar na criação dos filhos. Não existe isso, ajudar a minha mulher cuidar da criança. Eu vou ajudar a trocar a fralda do bebê. Não existe nada disso. Eu vou ajudar a arrumar a cozinha. Porque se é sua responsabilidade, como é que você está ajudando? Não, você ajuda alguém a fazer a função dele, a fazer o trabalho dele, a fazer a responsabilidade dele. Se também é sua responsabilidade, não se trata de ajuda, não se trata de participar, é sua responsabilidade. Então, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é que não existe essa conversa de ajudar, de participar na educação do seu filho. Já pensou a mãe chegar para a babá e falar assim: ô babá, eu vou te ajudar aqui, só um pouquinho, viu? A babá, por mais que ela esteja sendo paga para isso, por mais que a responsabilidade dela seja dar suporte ao bebê, a responsabilidade continua sendo da mãe. Então é por isso que a babá apenas ajuda a mãe na criação do filho. E da mesma maneira, você que é pai, você não ajuda a mãe na criação do seu filho. Você é o responsável por isso. A minha filha, quando nasceu, nasceu por cesárea, e isso me marcou demais esse exemplo, porque o avô paterno, mesmo vendo a filha dele lá acamada ainda, na hora que precisava trocar de fralda, ele falava: não, Elias, deixa isso aí é para as mulheres fazerem. E mesmo em casa, quando a gente já tinha saído do hospital e estava só a gente, né, conversando por telefone, não, quem troca fralda é a criança. É lógico que eu não fazia isso por mal, é o movimento da cultura. Mas o que eu preciso deixar bem claro é que muitas vezes as coisas se tornam fáceis e até confusas para os pais, porque a cobrança fica toda em cima da mãe. E aquele papo, o pai tem que, né, ajudar a mãe enquanto ela amamenta, ajudar com as coisas da casa. Não, desde o início a responsabilidade é sua. E quando cresce, continua sendo. Na hora de fazer o dever, as professoras da escola, cadê as mães aqui presentes? Tudo isso vai fazendo com que o homem vai ficando, né, com aquela ideia de que, quando eu ajudar, todo mundo ainda tem que ficar agradecido, né? Eu estou ajudando meu filho aqui no dever, eu fui na reunião da escola, porque as mães que deveriam ir. E não é assim. Então, assim, esse papo de paternidade participativa precisa acabar essa sensação. Eu mesmo, eu sinto, eu não gosto, e não gostava também quando meus filhos eram pequenininhos, quando alguém chegava: nossa, olha, ele está trocando a fralda do bebê, nossa, você saiu só você e os seus bebês, cadê a mãe? Você não pode... Teve uma vez no mercado que uma senhora queria trocar a fralda da minha filha. Eu falei: minha senhora, pelo amor de Deus, de onde, assim, é uma coisa cultural tão forte que ainda vigora, que está mudando bastante, mas a gente precisa parar com esse papo de que é paternidade participativa. Você é tão responsável quanto a mãe e você não tem que falar que eu vou dar uma força para minha mulher, eu vou ajudar a trocar o meu bebê, eu vou ajudar a dar o banho no meu filho hoje. Cara, não, tá feio. Então, desde pequeno, eu assumi essa responsabilidade. Inclusive, eu tive até que afastar a família, porque eu achei que estava num ponto que, para eu me tornar o pai que eu queria ser,
eu tinha que afastar principalmente as avós, porque não permitiam que eu fizesse o que tinha que fazer, o que eu achava que era responsabilidade minha fazer. O que eu queria construir em meu comportamento como pai, para eu me transformar no pai que eu queria, eu tinha que fazer aquelas tarefas básicas para construir ali uma empatia, para construir um instinto que eu achava ser necessário de laço com o meu filho, tinha que, com a minha filha, no caso que era a primeira, no início eu tinha que fazer essas tarefas. Como que eu ia saber como que é o comportamento dela em certas ações, qual o padrão diferente que ela está manifestando, se eu não tenho uma vivência com ela o tempo inteiro? Porque a mãe vai ter, né, justamente com a amamentação, olhando o tempo inteiro, o bebê precisa estar ali conectada com a mãe o tempo inteiro, mas se eu, pai, não assumir essas outras responsabilidades, se eu não assumir isso como eu sendo também responsável por aquilo, como que eu vou desenvolver esse laço? Porque muita gente fala, instinto materno já nasce com ele. Não, isso é uma coisa construída. Porque quando você constrói isso, quando você está do lado o tempo inteiro, até quando tem um padrão de respiração diferente, você vai perceber. E quando você percebe isso, você já vê que tem algum problema. E muitos chamam isso de instinto materno, mas na verdade não é instinto materno, é apenas um laço, uma afetividade que chegou num nível de profundidade tão grande que você, quando a pessoa pisca de uma maneira diferente, você já sabe que tem algum problema ali. E não se trata de você ter habilidade para exercer certos cuidados. Porque, como eu falava com as avós, eu sei que eu não vou fazer nada de mal para meu filho. Eu posso demorar para minha filha, eu posso demorar, eu posso ter dificuldades, mas eu sei que eu não vou fazer mal. Mas eu só irei melhorar. Como eu até disse para minha mãe uma vez: mãe, eu só vou me tornar um bom pai, assim como a senhora foi uma ótima mãe, se eu trilhar esse caminho. E para eu trilhar esse caminho, eu tenho que começar a fazer as ações desde o início. Desde o início. Então, eu tenho que começar fazendo as coisas pequenas e ir desenvolvendo à medida que ela cresce, para eu ter essa capacidade. Senão, eu nunca vou me tornar o bom pai que eu quero ser, assim como a senhora foi uma ótima mãe. E aí, nisso, eles começaram a respeitar mais um pouco o meu espaço e deixar eu fazer o que eu queria fazer. Porque muitas vezes é muito fácil a gente relaxar nesse meio, nesse contexto, porque para o homem já não há uma cobrança. E quando você faz, muitas vezes vai aparecer alguém e falar assim: não, pode deixar que eu faço. Não, você tem que ir lá assumir a responsabilidade, bater no peito e fazer. Não, eu não vou ajudar ninguém, porque isso é a minha responsabilidade. E limpar a casa também é responsabilidade minha, porque a casa é minha também. É o que eu digo, quando a gente leva esse assunto de participação e o pensamento que o que eu posso fazer é só ajudar, a gente tende a tirar o nosso corpo fora. E os nossos filhos precisam da nossa participação ativa, como deve ser de fato a nossa responsabilidade. Antigamente, as mulheres realmente assumiam o serviço da casa e não trabalhavam fora. Mas eu não sei qual é a realidade na sua casa, mas hoje em dia os dois trabalham fora. Então, esse assunto e essa cultura de participação, de dar uma ajuda, precisa acabar. Eu lembro que no início, enquanto estava ali dentro do hospital ainda, o primeiro banho eu não consegui dar. Eu fiquei ali travado. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque é minha responsabilidade. E eu só vou desenvolver isso quando eu colocar a mão na massa e fazer. Porque é uma coisa que não adianta você ficar ali só ouvindo teoria. Não, é prática, justamente prática, é você ir e fazer. E aí no primeiro banho acabou passando batido, a moça lá da enfermagem deu o banho enquanto estava lá dentro do hospital. E aí eu comecei a pensar, quando que será? Será algum dia que eu vou dar banho? Ou hoje vai ser o primeiro dia? É aquela famosa frase, né?
um dia ou dia um. E aí foi eu, dia um, assumi a responsabilidade. Eu não sei como é a realidade em sua casa, talvez a sua esposa, a sua mulher, ela fique em casa apenas para cuidar das coisas, mas eu vou te dizer, quando eu estou em casa, quando eu estou de férias, quando eu pego alguma licença do serviço, como por exemplo, eu fiquei por uma licença em casa durante 8 meses, porque eu rompi o, o ombro, rompi o ligamento do ombro, o supraespinhoso. E quando eu estou trabalhando é muito mais fácil, porque as tarefas de casa não têm fim. Você acaba de limpar tudo, no mesmo instante os seus filhos vêm e bagunça tudo de novo, porque é isso. É um trabalho, é uma história sem fim, essas tarefas de casa, e é isso mesmo. E você tem que correr para fazer o lanche. Quando você termina de arrumar a bagunça de um lanche, os filhos já estão com fome para o outro. Quando você termina de arrumar a bagunça do almoço, você já tem que fazer outra coisa para eles comer, tem que ajudar no dever, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o dia passa você com a sensação de que não fez nada de útil, quando na verdade você realmente está fazendo, porque educação é isso, é um trabalho invisível que permanece sem resultado aparente por um bom tempo, até que os seus filhos estejam crescidos e demonstrem isso na vida deles. Mas é uma das tarefas mais nobres que tem, e por mais que a gente não veja e que a gente fique angustiado, faz muito sentido. Mas enquanto a gente está vivendo isso naquele momento, é complicado. O desgaste, a exaustão mental é muito maior, porque quando você está fora de casa, você está praticando ali o seu serviço, geralmente uma coisa que você está acostumado, ver resultado e gosta. Ou até coisa que você não gosta, mas você vê resultado, você tem uma satisfação mais imediata. Agora, quando é um trabalho maçante, que não tem fim e que permanece por anos, 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 numa rotina desgastante, você tende a não ver poesia nisso, apesar de eu achar que é uma das coisas mais belas que tem, mas que é muito exaustivo. É exaustivo. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo rápido que eu tenho que ali lavar aquelas vasilhas é que você tem que assumir a responsabilidade. Você, pai, não ajuda ninguém. Você, pai, não vai participar. Se alguém fizer alguma coisa para ajudar, ótimo. Mas se não fizer, ótimo também, porque a sua responsabilidade é aquilo que você tem que fazer. Assuma a sua responsabilidade e vá em direção ao pai que você quer se tornar para o seu filho. E você vai ver o tanto de benefício que isso vai trazer.